Bom, pessoal, nesse segundo vídeo, eu vou aproveitar para lapidar um pouco mais algumas coisas que eu falei no vídeo anterior. E aí eu vou avançar um pouco mais aqui, comentando um pouco sobre também estados, tá? E aí depois no terceiro vídeo, eu vou ficar só por OIG, tá bom? E aí no vídeo final eu falo só sobre política exterior do Brasil, tá bom? Então, assim, eu falei no vídeo anterior, né, né, de como é que foi o processo, né, é, que encaminhou as relações internacionais até nós chegarmos nos nossos dias. Eu falei das abordagens, né, de cada forma de abordar as relações internacionais, né, seja em termos de indivíduo, Estado, sistema internacional, mudanças, tá certo? Então, assim, esses pontos são muito importantes vocês saberem, tá? Isso aí tem que saber, beleza? Agora eu queria só lapidar alguns conceitos interessantes, tá? Então eu vou voltar um pouquinho, falar da parte do realismo. Primeiro é o seguinte, por que você tem uma teoria? E pode perguntar isso, né? Por que você tem uma teoria? Você tem a teoria para ela poder servir para você como um arcabouço de ideias, né? Em que, com isso, ela vai te orientar em termos de conceitos, proposituras, que vão te conferir aí uma forma de você explicar determinada ideia, certo? Uma coisa que é importante é que a Paz de Westphalia, né, ela gerou um entendimento, uma nova teoria que dali foi a origem das relações internacionais. Então ele pode perguntar, pode ter uma pergunta assim, quais foram os legados ou algo do tipo, né, do Tratado de Westphalia para o mundo, né, que foi observado a partir dali. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Não tem aquela coisa do sistema de soberania dos estados, né? A dominância interna e a projeção externa, tá legal? Os exércitos nacionais permanentes, tá bom? O Tratado de Westphalia ele gerou ali um caminho onde alguns países dominariam o cenário internacional até ali, basicamente, a Primeira Guerra Mundial, final do século XIX ali, que era basicamente ali o Império Austríaco, né? A França, a Grã-Bretanha, tá? A Rússia, as antigas Províncias Unidas, que era a Bélgica com a Holanda. Tá? Lembra que a Holanda foi um país muito poderoso, né? A Companhia das Índias Orientais, por exemplo, tem uma criação holandesa. Né? Uma outra coisa que é interessante, que eu não comentei direito, né? Mas que assim pode ser perguntado qual é a diferença entre realistas defensivos e ofensivos. Então, assim, só para ficar claro, né, em relação à política de poder, tá? Onde enxerga que eu tenho que ser um pouco mais diplomático ou defensivo, né? E o ofensivo ele enxerga que eu preciso de conquista, preciso de aplicar força, tá legal? Tem uma questão no livro também da Karen Mishman, ela comenta que pode ser interessante, que é o que significa a adesão bad wagoning, tá? O que é isso? Isso aí tem a ver com o fato de eu cooptar determinado estado para que, mediante uma ameaça, um emprego virtual da força, né? Uma ameaça real, aquela coisa da persuasão musculosa, aquele país, né, aquele estado, seria induzido a fazer algo que eu quero, tá legal? Essa é uma postura do realista ofensivo, tá legal? Então isso é muito importante, tá, pessoal? Uma outra coisa que é importante também é quais são as origens, tá? As origens do liberalismo, tá legal? Então o liberalismo ele vem desde lá das ideias iluministas do século XVIII, tá? Chegou no liberalismo político do século XIX, Adam Smith, né? Ideias de Locke lá atrás, tá bom? E culminou, né, já no século XX, né, ali depois da Primeira Guerra Mundial, com o idealismo wilsoniano. Então você juntou ideias iluministas com ideias liberais, mais o idealismo wilsoniano,
e aí você fez um engodão aí, e aí com isso você tem a origem do pensamento liberal, tá? E depois evoluiu para a instituição neoliberal, tá bom? Muito bem. Uma questão que pode cair também, pessoal, que eu diria que a gente tem que ter atenção, ele pode dar um texto, né, qualquer, igual tem no livro, por exemplo, da abordagem da guerra do Iraque, né, ou da China, também tem lá, e pode pedir para a gente avaliar aquele texto mediante uma abordagem, né, de relações internacionais ou duas, segundo que o indivíduo, o Estado e o sistema internacional. Tá? Então, isso é uma questão interessante também cair na prova. Tá? Então, tenha atenção a isso aí. Tá bom? Bom, eu falei de origem do liberalismo, né? Mas tem também a origem do realismo. Né? Então, aqui existem 4 premissas básicas que vêm desde lá do livro A História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que são meio que a base do pensamento realista, tá legal? Primeiro, né, como eu falei, né, o Estado ele é o ator principal, tá? E unitário, beleza? E ele é responsável pela tomada de todas as decisões, tá? Seja no aspecto interno ou externo, tá legal? E existe uma preocupação grande desde essa, né, dessa época onde Tucídides escreveu o livro até hoje do realista com relação à segurança nacional e interesses nacionais, tá legal? Então assim, o realista ele tem uma preocupação grande com relação a isso, tá bom? Bom, essa parte de defensiva e ofensiva eu já falei. Tá? Falei também das origens do liberalismo, tá bom? Uma coisa que é interessante, que é o seguinte, a gente fala de liberalismo aqui, mas existe o liberalismo clássico e a instituição neoliberal, tá bom? O clássico, ele entende aquela coisa da natureza humana boa, né? As pessoas podem melhorar continuamente, tá legal? Já a instituição neoliberal, ela meio que já se desapegou um pouco disso, né? O movimento da instituição neoliberal ela foi no sentido de quê? De você dar um pouco mais de cientificismo na teoria liberal, tá? Aproximando ela do realismo, tá bom? Então, assim, no caso da instituição neoliberal, a gente tem aquela coisa que, assim, eles não acreditam que o indivíduo ele é bom, entendeu? Assim, mas eles têm predisposição a colaborar uns com os outros, tá legal? E isso aí é o que faz com que haja possibilidade de paz, tá bom? Uma grande preocupação das relações internacionais, isso aí tem que ficar claro para vocês, é a questão da segurança e dos conflitos entre os estados, tá legal? Como que eu faço para gerenciar esses conflitos? Tanto é que no livro ele aborda isso aqui, pode ser questão de prova, então isso é importante também você dar uma olhada, nas formas de abordar problemas em relações internacionais, tá? Então, se existe uma forma racional, tá? Você tem uma outra forma mais organizacional, burocrática, e tem uma outra forma pluralista, tá legal? Cada uma delas atende determinado contexto, tá? No caso, por exemplo, de um contexto mais racional, eu tenho pouco tempo para poder resolver alguma coisa, eu preciso seguir um determinado processo e já resolver o meu problema, tá? Eu não tenho muito tempo para ficar discutindo, tá? Eu preciso resolver logo. É uma solução muito levada em consideração pelo realista, tá legal? Já o liberal não, o liberal ele procura uma discussão mais burocrático-organizacional, tá? Ele leva em consideração aspectos relacionados à organização, tá? Como que se dá a ritualística interna, né? A burocracia, tá? E o modelo plural é aquela coisa realmente quando você convoca todos a opinarem, né? Os agentes a darem a sua opinião no sentido de se construir consenso, tá? Aquela coisa do construir consenso é muito interessante porque quando é que eu estou construindo consenso? Quando eu dou a chance de todos falarem, quando todos têm certeza de que
foram escutados, tá certo? E depois, na decisão, aquilo ali é considerado de maneira unânime e padronizado por todos, tá? Assim você construi o consenso. Um dos maiores problemas de relações internacionais que nós temos é a dificuldade dos agentes de construir consenso baseado nessas características que eu acabei de falar agora para vocês, tá bom? Uma coisa que é interessante aqui, a gente tem, ele coloca isso aí, eu achei interessante, no caso já da instituição neoliberal, né, que algumas instituições de colaboração elas continuam existindo mesmo depois da causa que as gerou deixar de existir. Ele deu como exemplo a OTAN. Né? A OTAN ela foi gerada no sentido de você gerar um contraponto ao poder da União Soviética. Tanto é que foi criado o Pacto de Varsóvia. Com o término da União Soviética, o Pacto de Varsóvia ele ruiu, mas nem por isso a OTAN deixou de existir, tá certo? Isso aí é muito de instituição neoliberal, tá? Aquela coisa da importância das instituições, tá bom? Aí ele coloca uma questão que eu até botei como importante, que é o liberalismo ele se construi como o maior contraponto teórico do realismo, tá certo? Muito embora essas duas teorias sejam diferentes em muitos aspectos, também é interessante você notar o seguinte, que ambas partem do princípio que os atores são basicamente racionais e concebem o poder em termos materialistas. Tá? Eles não, diferente do construtivista, por exemplo, eles entendem o poder como algo mais material. Vou falar na frente da discussão de poder, né? Vamos falar de Estado, sobre a questão do soft power, hard power, e aí vocês vão entender isso melhor. Beleza? Beleza, aí tudo, essa parte que eu já comentei, a questão da polaridade também eu já falei. Falei também, já tinha comentado com vocês sobre as vantagens e desvantagens do sistema internacional como nível de análise, isso é importante, tá, pessoal? Dá uma lida nessa questão aí que é bem importante. Bom, agora falar um pouquinho de Estado, né? Karen Lynch, ela dá algumas ideias de condições jurídicas para a existência do Estado, tá? Então, assim, basicamente, além daquela tríade, né, que é o governo, o poder, né, o povo e o território, ela também coloca que o Estado tem que ter o reconhecimento diplomático dos demais Estados. Tá? Então, ela coloca essa quarta ideia aqui, né, também que pode ser perguntado, né? Segundo Karen Lynch, quais são os pré-requisitos para a existência de um Estado, tá legal? Então, isso é bem interessante, tá? E pode ter uma questão de prova também, onde dá um determinado Estado e pergunta qual é a abordagem que está sendo utilizada por ele em termos de relações internacionais, tá certo? Pode pedir para citar as características de determinada abordagem de sistema de relações internacionais, tá legal? Isso também é importante. Pode também ser colocado na prova alguma coisa relacionada à teoria radical, onde ele coloca lá a diferença entre a perspectiva do marxista, né, o radical instrumental e a estrutural. Eu cheguei até a falar sobre isso no último vídeo, mas assim, basicamente, o instrumental vê o Estado como um agente executor, tá, da burguesia, enquanto a estrutural ela vê o Estado dentro desse contexto, tá legal? Essa é a diferença, tá? Então pode ser perguntado na prova qual é a diferença de um para o outro. Tá? Então é importante você saber disso também. Tá? Bom, aí agora passando, já tinha comentado sobre a questão do poder, né? Lembra que poder é a capacidade que eu tenho de influenciar outrem para que ele realize determinada ação segundo o que eu imagino que é o melhor para mim. Tá? Isso é poder, tá certo? E aí existem fontes de poder. Tá? E isso é colocado no livro. E aí ele basicamente ele divide, né, as fontes em fontes naturais de poder, né, e dentro dessas fontes naturais você tem os fatores tangíveis e intangíveis, tá legal? Então eu vou falar aqui rapidamente aqui. Bom,
Primeiro são as fontes naturais, né? Então, ele tem a questão ali do tamanho, posição geográfica, os recursos naturais e população, tá? Então, vocês devem lembrar de geopolítica, aquela fórmula de poder relativo do Meira Matos, que ele pegou, na verdade, emprestado o conceito do Ray Klein, né, de poder perceptível, tá? Então, se quem não viu, dá uma olhadinha lá, estudando geopolítica, vocês vão ver isso. E aí ele coloca lá uma fórmula para poder verificar o nível de poder em determinado estado, tá legal? E segundo Meira Matos, que na minha visão é uma fórmula mais completa, você tem ali algumas características na primeira parte da fórmula que são mais tangíveis, tá? Então ele bota ali a questão da população e do território, tá? E bota outras questões relacionadas à parte de ciência e tecnologia, expressão militar, tá legal? E na segunda parte da fórmula ele coloca algumas coisas mais intangíveis, né? Que é a vontade nacional, a questão voltada ali aos aspectos psicossociais, tá legal? A percepção de poder externa daquele determinado país, tá? E com isso ele joga isso numa equação e a partir daí você mede em termos de poder um ranking, sai um ranking em cima daquilo ali, tá bom? Então é bom você analisar poder em cima disso, tá? E aí lembra o seguinte, a gente tem duas formas de abordagem, né, do poder. Eu vou falar sobre isso agora aqui, né? Então, assim, eu estava falando das fontes naturais de poder, né? Então, primeiro, né, a população é uma fonte natural de poder. Então, países com grande população têm muito poder, tá? Países com território grande também têm grande poder, tem uma percepção de poder grande, tá legal? A posição geográfica que ele ocupa, né? Lembra daquela coisa do Lounge lá do Hatzel, né? Espaço e posição, né? Então, assim, são coisas que fazem diferença, tá legal? E aí, passando agora para as fontes... Aí eu coloquei aqui, ó, na medida em que essas fontes naturais de potencial de poder são convertidas em poder real, elas podem ser afetadas por fontes tangíveis e intangíveis, tá legal? Então, assim, a gente tem as fontes naturais de poder, tá legal? Existe uma diferença entre como eu emprego elas e como eu posso empregar elas, tá legal? A diferença entre uma e outra é o potencial, tá? Então, assim, no momento em que eu saio daqui e chego onde eu aplico ao máximo o meu poder, aí sim eu estou usufruindo de questões tangíveis e intangíveis, tá legal? Aí agora, falando das tangíveis, né? O que é tangível? Tangível é desenvolvimento econômico, a diversificação econômica de um país, né? O parque industrial, a infraestrutura do país, tá legal? Isso tudo são questões tangíveis, tá? A minha capacidade de força armada, tá legal? O tamanho, como eu falei, o tamanho do meu território, a população, tudo isso aí é tangível, tá certo? E essa tangibilidade, né? Ela está muito relacionada a hard power, tá? Poder duro, tá? É o porrete. Agora, também existem as fontes intangíveis de poder, tá? As fontes de poder estão relacionadas ao soft power, tá? Aquela coisa cenoura, né? O porrete é a cenoura, né? Então, assim, o que é isso? É a imagem nacional, a vontade nacional, o apoio público, liderança que existe ali dentro, tá? A qualidade das instituições governamentais, tá legal? Lembra aqueles quesitos de Marham para né, os atributos, né, fundamentais para a prosperidade de uma nação? Lembra que os dois últimos quais são? Você tem ali o caráter nacional e as instituições governamentais. Isso é muito soft power, tá? Faz muita diferença isso, tá bom? Então, assim, são questões mais ideológicas, tá bom, gente? Muito bem. Aí, uma coisa que é interessante, a arte da diplomacia. Vamos lá, você pode exercer diplomacia de diversas formas, tá? Eu falei, né? Com a diplomacia você busca construir consenso, tá? Por isso que você faz diplomacia, tá? Na busca pela construção de consenso, você pode fazer com que haja escalada de uma crise, estabilização de uma crise ou distensão de uma crise, tá certo? De forma que você não chegue às vias de fato, porque você não quer, lembra que eu falei da preocupação da diplomacia? Você não quer que haja
de fato, um conflito real entre determinados estados, tá legal? Por isso que você lança a mão da diplomacia, tá bom? E cada vez mais nos dias de hoje, tanto é que existem, se vocês pesquisarem na internet, existem rankings de soft power, cada vez é mais levado em consideração na distribuição do poder essa coisa do soft power, tá legal? Aí o livro fala sobre as questões relacionadas à diplomacia pública, né? Aquela coisa dos fatores críticos de negociação, né? Você tem um problema interno e outro externo, né? O interno são as relações da população, como é que a população apoia determinado assunto, tá? E na esfera internacional, como é que se dá a relação entre os estados, tá legal? Aí o livro fala das questões positivas e negativas, tá bom? Então isso aí é uma coisa também importante, tá? Eu só dá uma olhada nessa parte aí. Quando que eu uso a força, quando eu não uso, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, como é que cada abordagem, né, de relações internacionais enxerga o uso do poder, tá? Para poder manobrar de acordo com seus interesses, tá? Isso é muito importante. Leiam sempre o livro e vocês escreverem em cima disso, tá? Busquem ler com os olhos de determinada abordagem aquele assunto, tá? Isso é muito importante. Tá, e passando aí agora por uma coisa que eu acho muito importante, assim, se fosse aqui dar um palpite de coisas que com certeza vão cair na prova, eu acho que essa é uma delas, tá? Os desafios para o Estado, tá legal? Então, assim, o Estado no século XXI, ele está enfrentando uma série de desafios, tá legal? O primeiro dele é a globalização, né? A globalização atrapalha, digamos assim, né, o Estado, né, e diminui o poder do Estado e gera uma série de complicações em 3 ramos diferentes, tá? Político, no econômico e no cultural, tá? Lembra que a globalização, ela é aquela coisa mais verticalizada, né? Então, assim, o poder ele entra meio que pelo soft power ali, forma que você modifica a cultura, né? Aquela coisa da cultura ocidental, lembra de Samuel Huntington, né? O choque de civilizações, né? Mas também afeta muito a economia, porque cada vez mais você tem interligações, né? E politicamente também, sem falar, porque a forma como determinado grupo, determinada elite exerce o poder é altamente influenciado pelas questões externas, tá? E isso aí vai muito pela globalização, tá? Então, o primeiro grande desafio do Estado, globalização, tá? O segundo que ele coloca são os movimentos etnonacionais e religiosos, tá? Aquela coisa voltada ali, movimentos religiosos e ideológicos internacionais, tá? Porque tem os movimentos, são questões diferentes, dá para confundir da pessoa, toma cuidado com isso. Movimentos etnonacionais com movimentos religiosos e ideológicos, tá? Transnacionais, tá legal? Essa parte de movimentos religiosos e ideológicos internacionais tem a ver com fundamentalismo, tá? Tem a ver com outras ideologias que acabam se capilarizando no seio do Estado ali, dificultando o Estado ali exercer seu poder, tá legal? Já os movimentos etnonacionais, não, tem a ver com aquela coisa, por exemplo, das fugas em massa de imigrantes ali do norte da África, ali, vindo da África para a Europa, tá? Esse é outro grande desafio, tá? Os movimentos etnonacionais. Você tem também um quarto inimigo, tá? que são os crimes transnacionais, tá? O advento aí, né, das redes, né, da forma de você fluir, né, se movimentar mais rápido ao longo do espaço terrestre, tá certo? As facilidades que você consegue com isso, as formas de pagamento, né, as formas de pagamento eletrônicas, outra coisa do tipo. Então, tudo isso aí favoreceu, né, o advento ali, mas a ampliação, né, dessa rede de crimes transnacionais. E entre eles entra aí droga, entra tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tá legal? Uma série de questões aí, tá bom? E por último, os estados falidos, tá?
Então, assim, também é uma coisa muito importante, né? O quinto desafio do Estado aí são os estados falidos, tá? Aqueles estados em que existe ali um clima favorável para que o crime ele se estabeleça, o Estado não tem força para poder agir, tá legal? Ali não tem como, de fato, exercer sua soberania, tá bom? Então, assim, alguns chamam de estados párias, né? Então, são estados que têm muita dificuldade, né, de exercer seu poder, né? Então, também é um grande desafio, tá? Então, eu diria que isso é uma coisa muito importante, o pessoal tem que ter muita atenção a isso, tá bom? Então, dessa parte aí, pessoal, eu encerrei. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre OIG.